Está acompanhando de perto o assunto da lei da memória democrática e não sabe se você vai ser beneficiado por ela ou não? Tem dúvidas e não sabe se você vai conseguir tirar sua nacionalidade espanhola? Acompanha comigo aqui esse vídeo até o final, porque eu tenho novidades para você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, morar na Espanha. Você que segue o canal sabe que a gente acompanhou essa questão da lei da memória democrática desde a apresentação da proposta de lei, todas as fases aí, votação no Congresso até a aprovação final no Senado. Essa lei foi publicada já aí mais ou menos dia 19 de outubro no BOE, Boletim Oficial del Estado da Espanha, que é um órgão oficial, um periódico oficial aqui, onde se publicam as leis antes que entrem em vigor. E já foi uma semana depois também publicada instruções dessa lei, tá, para os consulados se adaptarem, poderia atender a demanda das pessoas que vão pedir nacionalidade, e essas instruções abrangeram um pouco a abordagem, os casos que vão ser beneficiados por essa lei, ok? Então nesse vídeo eu quero comentar com vocês primeiro, se você já viu os nossos conteúdos, o principal desse é esse que eu vou deixar linkado aqui, que é o vídeo mais atualizado, Lei da Memória Democrática, e você ainda assim tem dúvida, porque talvez esse assunto não resulte tão fácil para todo mundo, e você não sabe se você vai ser beneficiado ou não. Nesse vídeo eu vou dar instruções para você, se você quiser reservar uma sessão, agendar uma sessão comigo de 1 hora para que eu possa ver o seu caso e ver se você vai ser beneficiado ou não. Mas antes eu recomendo que você veja esse vídeo, veja o vídeo que nós estamos gravando agora, esse vídeo que você está vendo agora, porque é muito provável que você consiga a resposta aqui de graça nos conteúdos que a gente sobe no canal. Mas se você ainda assim quiser marcar uma sessão comigo, você vai ter essa possibilidade. Então veja esse vídeo até o final, tá? Vamos lá, começando. Primeiro, quais são os 3 casos que estão mencionados na lei da memória democrática e que vão ser beneficiados aí, vão poder pedir a nacionalidade espanhola? Segundo o texto da lei, tá? E aguarda, segura aí, porque no começo vocês vão ver que é um pouco mais restrito e logo a continuação eu vou explicar uma mudança que teve nas instruções. Primeiro caso, filhos e netos de espanhóis que perderam ou renunciaram à nacionalidade quando deixaram a Espanha, saíram da Espanha por causa do regime franquista aqui e perderam essa nacionalidade ou renunciaram por perseguição, por questões de crença religiosa, por questões de política, por questões de ideologia, de identidade sexual e tudo mais, ok? Esse era o primeiro caso. Isso gerou muito alarde na internet, por quê? Porque é algo muito restrito, era muito difícil de provar que a pessoa saiu nessa época ou não, e era mais restrito inclusive do que a antiga lei da memória histórica, que já não está vigente mais, mas aquela lei abriu muito mais possibilidade de pessoas tirarem a nacionalidade. Então o que aconteceu? Aí no dia 26 ou 25 de outubro, se eu não me engano, foi publicado, ou seja, uma semana depois que publicaram a lei, foi publicado um texto no Boletim Oficial do Estado, que eram as instruções para os consulados, e aí eles deram uma interpretação mais ampla para a lei. Disseram que, além dos filhos e netos de espanhóis que perderam a nacionalidade por questão aí de identidade, fugindo do regime franquista, né, identidade sexual, ideologia e tal, se entende que, se o objetivo dessa lei atual era abranger o leque da lei anterior, se entende aí então que o texto agora passa a ser esse, que é filhos e netos de espanhol que tenham sido espanhóis de origem e, além do mais, filhos e netos de espanhol que tenham perdido ou renunciado pela questão do regime franquista. Então tem essa dupla interpretação agora. Ou seja, simplesmente por ser filho ou neto de espanhol, você vai poder pedir a sua nacionalidade na lei da memória democrática. A janela é de 2 anos, contando a partir de outubro de 2022. Você tem 2 anos para pedir sua nacionalidade. Esse é o primeiro caso, ok? Segundo caso, filhos de mulheres espanholas que perderam a nacionalidade quando se casaram com um estrangeiro antes da mudança na Constituição Espanhola de 1978. Aqui eu explico para vocês para ficar mais fácil. Uma mulher espanhola, e aqui não importa se ela nasceu na Espanha e veio para o Brasil, ou se nasceu no Brasil, mas foi registrada como espanhola porque era filho de espanhol, ok? Uma mulher espanhola, quando se casava com um estrangeiro, perdia a nacionalidade espanhola e adquiria a nacionalidade do marido, segundo a lei vigente na época. Então, isso o que ocasionava? Que quando ela perdia a nacionalidade e nasciam os filhos dela não nasciam em espanhol, porque a mulher já não era espanhola mais. Isso era uma injustiça que tinha em termos legais, e então essa lei da memória democrática que foi aprovada agora vai corrigir essa injustiça. Se você é filho de uma espanhola que se casou antes de 1978 com um estrangeiro e, portanto, perdeu a nacionalidade, você vai poder dar entrada na sua nacionalidade espanhola, ok? E o terceiro caso, tá? O terceiro caso são filhos maiores de idade de qualquer pessoa que tenha optado pela nacionalidade espanhola na época da lei da memória histórica ou de qualquer pessoa que opte agora pela lei da memória democrática. O que quer dizer isso? Se o seu pai tirou a nacionalidade espanhola na época da lei da memória histórica e você naquela época já era filho maior e naquela época não estava permitido tirar a nacionalidade, agora você vai poder tirar.
porque o seu pai optou na época da lei da memória histórica e você é um filho maior que vai poder tirar agora. A mesma coisa, se o seu pai for neto de espanhol, por exemplo, e portanto você é bisneto. Se o seu pai é neto de espanhol, seu pai como neto vai poder tirar agora pela lei da memória democrática. E como ele tirou, se você for filho maior dele, você vai poder tirar também pela lei da memória democrática, porque você é um filho maior de alguém que tirou agora pela lei da memória democrática, tá? Esses são os 3 casos. É algo muito simples, como eu disse. Talvez para alguns de vocês não resulte assim tão fácil. Então eu vou deixar um segundo recurso gratuito para vocês aqui na descrição do vídeo, que é um artigo que eu fiz no blog do canal, super detalhado, explicando caso a caso, os 3 casos, dando detalhes para você entender se você se enquadra ou não, e toda a documentação necessária para apresentar no consulado para você tirar a sua nacionalidade. Esse artigo é gratuito também, você pode ler. Porém, se você viu o vídeo, esse agora, se você viu o vídeo que eu linkei para você aqui também, e se você leu o artigo e ainda assim tem dúvidas, e gostaria de agendar uma sessão privada, particular, paga comigo, eu vou dar essa possibilidade para você. Você pode agendar 1 hora de sessão, vai aparecer um link aqui na tela, tá? A única coisa que você tem que fazer é entrar nesse link. Na página tá toda a informação. Como o meu objetivo é que você evite gastar, inclusive na página eu vou voltar a apresentar para você esses vídeos que eu comentei, onde eu já explico os casos. Vai estar aí de novo o artigo do blog para você ler de novo, porque eu prefiro que você consiga a resposta de forma gratuita. Os conteúdos estão aí. Mas se por alguma razão você não termina de entender e tem dúvida, entra na página que está aparecendo aqui e reserva uma sessão paga agendada comigo, que aí eu vou ter 1 hora para me juntar com você e poder te ajudar a ver entender se o seu caso se enquadra na lei da memória democrática e se você consegue pedir a sua nacionalidade ou não, tá? Um detalhe, isso não é um serviço para que eu dê entrada no seu processo, até porque não pode, o próprio interessado tem que dar entrada, e tampouco é um serviço de busca de documentos. Eu vou te assessorar e te ajudar a ver o seu caso, segundo a história que você vai me contar, se você tem dúvidas para ver se encaixa nessa lei ou não, e se você consegue a nacionalidade ou não, ok? Então corre lá, clica no link, e se você quiser agendar uma sessão aí comigo, é tudo automático, você vai ver os horários disponíveis, escolhe seu horário, e a gente se reúne para ver se eu consigo te ajudar, ok? Um beijão, e até a próxima. Tchau, tchau!